Este trimestre estamos estudando uma lição que vem abordando os ensinamentos do apóstolo Paulo através da sua carta aos Hebreus. Já tivemos ensinamentos maravilhosos e ainda teremos muitos outros muito especiais que vão falar ao nosso coração. Nesta quinta lição, vamos estudar o tema Cristo, autor da salvação eterna. Vamos entender então como Cristo, o nosso Salvador, ele não é apenas uma peça, um componente dentro do sistema que Deus estabeleceu para a salvação, mas ele é o próprio autor e ele é a figura-chave de todo esse processo de salvação. Em Hebreus capítulo 5 e verso 9, lemos assim: E sendo ele consumado, Cristo veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E o pensamento da inspiração, ainda lemos: Toda a nossa salvação vem por meio do dom de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso me deixa tão feliz. A salvação vem de uma fonte tal que não podemos duvidar. E ele é o autor. Será que para por aí? Será que encerra aí? Autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus, ele nos atende a cada passo no caminho de, se estamos dispostos a nos deixar ser salvos da maneira que Cristo designou, ou seja, pela obediência aos seus requisitos. Então nós vamos ver ao longo desta lição Cristo, esse elemento central, e como nós podemos alcançar a salvação através dele, através da sua graça, que inclusive nos possibilita termos uma vida transformada, uma vida completamente nova ainda neste mundo, através da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ao primeiro tópico, que tem por tema o sumo sacerdote constituído. Irmão Rogério, qual era a função de um sumo sacerdote nos tempos do Antigo Testamento? Bom, a função do sumo sacerdote era, primeiramente, representar o pecador diante de Deus. Ele executava duas funções importantes. Ele tomava sobre si a responsabilidade dos pecados do pecador arrependido e apresentava diante de Deus. E para o pecador arrependido, ele representava a Cristo. Então, ele exercia essas duas funções. E o texto aqui diz, é muito importante que o texto diz, ele diz que o sumo sacerdote ele deveria compadecer-se do pecador, do errante, porque ele mesmo era um pecador e era um errante. Então, e é exatamente o que Jesus faz hoje por nós. Ele se compadece das nossas fraquezas, ele é o nosso sacerdote, ele nos representa diante de Deus, ele leva sobre si os nossos pecados e representa, como diz o texto, para nós, ele é o autor da nossa salvação. Então, Jesus exerce essas duas funções igual o sumo sacerdote, o sacerdote no passado representava. Exatamente. Então, é bonito, né, nós percebermos e notarmos isso, do sacerdote humano, né, representando o pecador diante de Deus, e também esse outro aspecto mencionou de sendo representante de Deus ao povo, mas a colocação que tu fez de Cristo também humano, conhecendo as nossas fraquezas, sendo um de nós, agora representando a humanidade diante do Pai. E ao mesmo tempo também representante da divindade, ou representando a divindade diante da humanidade. Mas vamos continuar falando sobre agora o sacerdócio na figura de Cristo. A que ordem do sacerdócio Cristo estava ligado? E o que sua função sacerdotal significa para nós? Jesus estava ligado ao sacerdócio de Melquisedeque. Ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é muito, muito, muito importante para nós. A função de Cristo como sacerdote, ela é importantíssima para nós, porque nós temos lá no céu alguém que foi como nós, como
falou na pergunta anterior, alguém que conheceu as nossas fraquezas. Nós temos, como diz aqui na nota, nós temos lá um amigo de verdade, um amigo de verdade, temos um advogado e um amigo advogado. Quem tem um amigo advogado tem tudo aqui nesse mundo, né? E nós temos muito mais do que aquele que tem um amigo advogado aqui nesse mundo. Temos alguém que está no céu por nós. Jesus está no céu por nós. Muito bem. Então, nessa segunda pergunta, vimos aí um pouquinho mais sobre este nosso amigo. Inclusive, tem uma expressão da nota que é bastante interessante, que fala, tenho um amigo na corte, né? Nós temos um amigo diante da presença do Pai lá no céu, Jesus Cristo, um como nós. Quando você está com algum problema, alguma pendência, às vezes na prefeitura ou no Detran, mas você tem uma amizade lá dentro que consegue, sem infringir lei ou norma alguma, resolver o teu problema, isso é bom demais, não é? Sim. Você conseguir resolver um problema que talvez você demoraria anos e anos e anos e se arrastaria por anos e anos e anos para você conseguir resolver, mas você tem um amigo lá que consegue abrir as portas para você. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o nosso amigo que, diante da corte celestial, abre as portas para que nós possamos receber abundantemente a graça de Deus. Muito bem. Então, neste primeiro tópico, nós aprendemos sobre o sumo sacerdote constituído. Vimos um pouco sobre como era o sumo sacerdote, quais eram suas funções aqui no ministério terrestre, e também a revelação do sumo sacerdócio de Cristo, e demonstrando a importância de termos Jesus, o nosso sumo sacerdote, lá no céu, na presença de Deus, intercedendo por nós, sendo o nosso amigo, nosso advogado, na presença, então, do Pai Celestial. E que nós possamos confiar nesse sumo sacerdote, nesse advogado, nesse nosso amigo que está na corte celestial.